Palavra da Vida, com o Padre Marcos, missionário redentorista. Palavras de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazem essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, segunda-feira, celebramos hoje a memória de São João da Cruz. Ele que é considerado na igreja um dos grandes mestres da experiência mística, da espiritualidade, da experiência de oração. E ele que alcançou uma grande intimidade com Deus. Juntamente com Santa Teresa d'Ávila, ele fez um projeto de reforma na Ordem Carmelita e viveu, colocou em prática de forma muito coerente, atraindo também outras pessoas para fazerem essa experiência de fé, essa experiência espiritual. Por mais que passou por momentos difíceis, incompreensões, dificuldades, que ele mesmo denomina como as noites escuras da sua vida, se santificou assim, elevando a sua alma a Deus e fazendo com que também outras pessoas, através da contemplação, pudessem se santificarem. E até hoje a espiritualidade carmelita é um grande atrativo para tantos homens e mulheres que desejam consagrar a sua vida inteiramente ao Senhor. O Evangelho de hoje nos mostra como Jesus era um homem sábio, como Jesus conseguia entender os jogos, as armadilhas que queriam fazer para ele. Nós vemos que as autoridades não estão reconhecendo Jesus, não reconhecem o poder que Jesus tem, não reconhecem os seus ensinamentos, não querem admitir, mesmo vendo as obras de Jesus, que ele era um enviado de Deus. E por isso viviam contestando, viviam implicando, procurando uma forma de desconstruir tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Eles não queriam, na verdade, assumir a força que Jesus tinha. Porque assumir essa força é se comprometer, é se converter. E Jesus, ele utiliza do jogo das perguntas hoje no Evangelho para também mostrar que ele não tinha nada que dar declarações, satisfações àqueles que não acreditavam nele. Se a intenção daqueles homens era apenas colocar Jesus em prova e não fazer uma experiência profunda de vida, uma transformação, não tinha nenhum interesse ali de Jesus estar dando explicações. Assim também nós precisamos aprender no caminho de fé. Muitas vezes os nossos questionamentos na fé não são questionamentos para nos comprometermos mais. Muitas vezes são apenas questionamentos para criar divisão. Muitas vezes nós percebemos em alguns grupos dentro da própria igreja alguns questionamentos, algumas falas, alguns discursos que não vão levar ao crescimento da fé, mas apenas para criar rivalidade entre esse grupo e aquele grupo, entre esse que reza assim e aquele que reza de outra forma. Isso não faz parte do projeto de Jesus. E Jesus não dá respostas para essas situações. Jesus, ele nos oferece respostas quando os nossos questionamentos são para que possamos crescer na fé, fazer uma profunda experiência com ele, aumentar a nossa intimidade. E claro que aumentando a nossa intimidade, darmos frutos para o seu reino. O Evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nos ensina então que é preciso reconhecer a força de Jesus, o poder de Jesus, nos colocarmos diante dele nessa condição de quem deseja se converter e que os nossos questionamentos nos levem a crescer na fé, a aderirmos mais ainda ao projeto de Jesus. Os questionamentos são necessários, as dúvidas fazem parte do caminho, mas precisam ser edificantes.
e não levados pelas questões muitas vezes superficiais, humanas, que não nos eleva até Deus. Peçamos a Nossa Senhora que ela nos oriente, que ela nos conduza no nosso caminho da fé. Peçamos a São João da Cruz, que nós celebramos hoje, que ele nos dê também essa graça, que ele nos inspire na intimidade, na oração profunda com o Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em bondade te abençoe, te livre de todos os males, de todos os perigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Eu vivia tão tranquilo e descansado, e pensava ter chegado ao que busquei. Muitas vezes proclamei extasiado que ao seguir a lei de Cristo eu me salvei. Mas depois que meu Senhor passou, nunca mais meu coração se acomodou. Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Minha vida que eu pensei realizada, esbanjei como semente em qualquer chão. Pouco a pouco ao caminhar na longa estrada, percebi que havia tido uma ilusão. Mas depois que meu Senhor passou, ilusão e comodismo se acabou. Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Hoje quando vou andando pela vida, encontrando a minha gente a me esperar, já não canso nem reclamo da subida, pois entendo que é preciso caminhar. Coração daquele que tem fé vai mais longe, bem mais longe que seu pé. Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu.